Bom dia, família. Que maravilha. Amados, domingo passado, nós falamos aqui sobre um assunto extremamente interessante, que é tudo aquilo que nós aprendemos do Pai, nós devemos fazer o quê? Colocar em prática. E aqui esta manhã, eu quero trazer algumas verdades bíblicas que nos quais nós, enquanto cristãos, devemos colocar em prática. E o texto escolhido para a nossa reflexão esta manhã é um texto que os irmãos conhecem muito melhor do que eu. Oração do Pai Nosso. E nesse momento, eu gostaria que você recitasse o Pai Nosso juntamente comigo, todos nós em uma só voz. Pai Nosso, amém. Amados, é incrível, toda vez que peço para recitar o Pai Nosso, quando chega no final é uma confusão só. Algo que tenho aprendido desde o meu início de ministério, lá em 2003, quando a minha esposa, de forma extremamente inteligente, demonstrou que era uma mulher sábia, me escolheu para se casar comigo. Eu tenho aprendido que o púlpito não há espaço para novidades, mas sim para lembrarmos aquilo que esquecemos. A oração do Pai Nosso é provavelmente a oração mais recitada. Mas fica a pergunta: qual realmente é o significado da oração do Pai Nosso? Quais são as verdades bíblicas que eu aprendo na oração do Pai Nosso? Será que todos sabem o que se pede nessa oração ensinada por Jesus? Na minha infância, durante um período, morei com a minha avó materna, viúva, mulher simples, piedosa, iletrada, que aprendeu a ler na Bíblia, dentro da sua simplicidade. E desde a sua infância aprendeu as sagradas letras com seu pai. Um homem viúvo que trabalhava e cuidava das filhas. Conta-se a história que ele era um homem extremamente piedoso, um homem voltado à oração, e que inculcava na mente de suas filhas o Evangelho. E ela, por sua vez, me ensinou o amor, respeito, devoção a Cristo, ao Evangelho. Durante esse período que morei com ela, que foi por alguns longos anos, eu dormia no quarto dela, um quarto simples, onde tinha a cama dela, e ela colocava um colchãozinho no chão, onde eu dormia. E todas as noites, de forma ininterruptamente, ela me fazia ler 2 capítulos da Bíblia, cantar 3 hinos da harpa, orar pela família, e depois orava o Pai Nosso. E no final de tudo, cantava mais um hino. Eu olhava para ela, Robertinho, e me perguntava onde ela aprendeu esse método de tortura único. E eu ficava sem entender o porquê que ela fazia isso comigo.
Será que eu era tão desobediente assim? Por mais que eu tentava fugir, ela estava me aguardando pacientemente para o nosso momento de oração. E para mim era extremamente penoso, era terrível. E eu passava o dia criando estratégias para poder fugir desse momento. Mas não tinha como. Ela estava lá me aguardando. E ela dizia: Otto, você tem que ser irrepreensível. E assim, fui discipulado por ela durante vários anos. Ela amava a oração do Pai Nosso. E ela me dizia com os olhos brilhando. E algumas vezes, Henrique, com os olhos cheios de lágrimas. Ela dizia: esta foi a oração que Jesus me ensinou na Bíblia. E eu desejo ver meu rei. E dentro dessa simplicidade eu cresci, ouvindo, recitando a oração do Pai Nosso. E creio que aqui na igreja, vários também tiveram essa mesma experiência, de algo semelhante. Quero abrir um parênteses. Hoje o seu pai, sua mãe, busca te ensinar valores eternos, através de um culto no lar, oração, não sei, talvez de uma outra forma. Te digo, do fundo do meu coração, aproveite cada momento que você está sendo forjado por alguém mais experiente que você. Percebo que alguns transformaram a oração do Pai Nosso numa espécie de mantra. Hoje vou fazer a campanha de 12 Pai Nosso. E vou orar durante 21 dias. Que deve ser repetida dezenas de vezes para a obtenção de algum benefício espiritual. Outros, não muito diferentes dos primeiros, acreditam que é um conjunto de frases mágicas, que ela tem um poder único. Inclusive, quando você chega em algumas casas, você observa que tem ali, não que eu esteja contra, meus irmãos, mas algumas pessoas têm como um amuleto a oração do Pai Nosso presa à parede. Porém, Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse uma frase que me impactou muito, que diz o seguinte: há muitos que talvez orem 1000 Pai Nossos por ano, e mesmo que orasse por 1000 anos, não teriam provado e nem orado sequer uma única letra ou um pontinho. Será que é preciso compreender em toda a sua profundidade as petições da oração do Pai Nosso, para que ele produza conforto? Na avaliação de Lutero, são poucos que encontram conforto e alegria na oração ensinada pelo Senhor Jesus. Feita sem a devida devoção, ela é desvirtuada a ponto de ser considerada o maior mártir sobre a terra. Nesse momento eu quero que você abra as suas Bíblias em Mateus 6, verso 9. Abram as suas Bíblias e deixem ela aberta. Nós vamos trabalhar versículo por versículo aqui esta manhã. Hoje nós vamos ter esse momento de reflexão dentro dessa perícope. E logicamente, meus irmãos, eu não tenho a pretensão de esgotar a profundidade que há dentro desse texto, mas quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e que você aqui esta manhã possa deixar o Espírito Santo de Deus ministrar em teu coração, em tua vida.
verdades eternas que nós aprendemos nesses textos. Amém? Verso 9, somente a parte A, nos diz o seguinte: Pai nosso. Pai nosso. Eu gosto muito de ler os reformadores. Sempre estou lendo alguma coisa sobre algum reformador, ou algum livro de um reformador. E Charles Spurgeon, ele diz: essa oração começa onde toda verdadeira oração deve começar, com o espírito de adoção. Pai nosso, não há oração que seja aceitável até que possamos dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Chamar a Deus de Pai não era uma prática comum naquela época, principalmente nas religiões antigas. Jesus está nos ensinando a seus discípulos um novo entendimento sobre a natureza de Deus. Jesus nos conduz à essência da oração, e ao orar é preciso lembrar que somos parte de uma família. Família de Deus, constituída de cristãos. Nós temos uma identidade que está impregnada em nós. A identidade que nós temos é Cristo ressurreto. Ele não é somente meu Pai, mas é o nosso Pai. Muitas vezes nós somos pegos, como meu filho Benjamin, que às vezes eu estou no sofá brincando com os meus filhos, a Rávila vem e me segura, o Otto Felipe vem e me segura, e ele vem da cozinha gritando: solta, é meu pai, meu pai, meu paizinho. E muitas vezes nós temos esse sentido que Deus, Ele é apenas meu, Ele é totalmente meu. Mas aqui nos dá uma conotação de adoção. Eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso, mas também de família, família de Deus. Somos todos os irmãos juntos, todos nós irmãos. Interessante que muitas vezes algumas pessoas, em determinada oração, porque quer uma vaga de emprego, ele pega e diz assim: Senhor, tira logo aquela pessoa lá que não está fazendo um bom trabalho e me coloca ali no lugar dela. E vem até o pastor e pede: pastor, ora por mim, porque eu quero aquela vaga de emprego. Amado, amada, isso não é oração, isso é macumba gospel. Enquanto família, nós oramos para um bem comum, porque somos todos filhos de um único Pai. E aí eu faço uma pergunta: quem é Deus para você? Quem de fato representa Deus na sua vida? Infelizmente, nos dias de hoje, estamos vivendo uma relativização do Deus Pai. A revelação de Deus como Pai é a forma mais sublime da revelação do Deus soberano. O conceito de Deus está sendo tão distorcido nos nossos dias, que somente a Bíblia pode dizer a verdade sobre a paternidade de Deus. Deus é referência de cuidado, de provisão, de proteção, compaixão, amor, salvação. Por isso hoje Ele convida a deixar o sentimento de orfandade para trás e abraçar sua filiação através de Jesus Cristo. E a paternidade de Deus é tudo que você precisa. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus. Que o nosso Pai, a partir desse ponto, devemos seguir nossas palavras com confiança, porque estou falando com o meu Deus, que é o meu Pai, e Ele verdadeiramente me ouve, e os teus olhos estão
atentos a mim, às minhas atitudes. Não estamos conversando com um estranho, alguém que não se interessa por nós. Estamos conversando com o nosso Pai, que é amor, consolação e graça. No versículo 9, na parte B desse verso, diz que estás nos céus. Lembra aos crentes, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo instruiu os cristãos a se dirigirem a Deus numa linguagem que também exalta a Deus como aquele que trouxe o ser humano à existência, e tem poder de estar atento a todas as necessidades. As palavras que estás nos céus, esse pequeno trecho, indica não somente o lugar da sua habitação, mas também a autoridade e o poder que tem na qualidade de criador e governador de todas as coisas. Deus está acima de todos, está acima de todos os deuses, que estás no céu, porque tem o controle de todas as coisas. No nosso dia a dia, podemos entender que o nosso Pai está no controle, tem todo o controle. E muitas vezes no seu dia, você chega em um momento da sua casa, e olha para o teu filho e pensa: ele está tão longe de Deus. Olha para você, talvez uma enfermidade que você esteja enfrentando, não importa a situação no qual você esteja enfrentando, por mais difícil que seja, nada sai do controle desse Deus Todo-Poderoso. Nada sai do controle desse Deus no qual nós servimos. Acredite nisso, tenha essa esperança vívida em teu coração, que Deus tem controle de tudo, mesmo que os teus olhos não consigam contemplar, o seu Deus tem cuidado de vós. E no final do verso 9, a parte C nos diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu tenho o poder de santificar o nome de Deus, é isso. Santificar significa tornar santo ou separado. Portanto, a petição santificado seja o teu nome significa que o nome de Deus seja reconhecido de maneira diferente de todos os outros nomes, que seja dada a um Deus uma posição absoluta e única entre todos os nomes. Além disso, o nome para os judeus não servia apenas para identificar uma pessoa, mas sobretudo o nome significa a natureza, caráter, personalidade do indivíduo à medida que ele é conhecido. Assim, quando oramos, santificado seja o teu nome, queremos dizer: torna-nos capazes, Senhor, de dar a ti o lugar único por tua natureza e caráter que deves ocupar. E a palavra que resume bem o significado desse reconhecimento que a natureza de Deus nos impõe é reverência. E me lembro do texto bíblico que todo joelho e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Portanto, orar santificado seja o teu nome consiste em pedir a Deus que nos faça reverentes, para que possamos honrá-lo como tal, pois Ele é digno de todo louvor. Nós temos um cuidado aqui na igreja.
muito grande, que quando abrimos a Bíblia, para ler o texto sagrado, as Sagradas Escrituras, não haja movimento dentro da igreja, que desliguem os seus celulares, vamos prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco, é um momento de reverência. Santificado seja o teu nome. No verso 10, parte A, nos diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Neste versículo encontramos dois pedidos: que o reino de Deus se manifeste, que ele venha, e que a vontade de Deus seja executada, que ela seja feita na terra e no céu. Perceba que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina primeiramente a orar pela santificação, reverência, honra do nome de Deus. Depois ele nos direciona a orar pelos meios para isso, que o reino de Deus seja estabelecido em nossos corações. Quando declaramos, venha a nós o teu reino, pedimos que Deus estabeleça aqui o reinado, e assim pedimos para sermos seus súditos, e como súditos, iremos seguir todos os direcionamentos de Deus, conforme é estabelecido. Nós vamos prestar obediência a esse Deus Todo-Poderoso. Versículo 11, nos diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra grega traduzida aqui como diário, só é conhecido nessa oração. Ela tem sido interpretada no sentido de pão diário, necessário, aquilo que eu preciso para o meu futuro, ou amanhã, como um pedido pela provisão de Deus, para as nossas necessidades físicas, emocionais. Essa é a visão que temos no contexto desse texto, enfatiza a completa dependência do homem, quanto à provisão de Deus em todas as áreas. Porém, quando eu olho hoje para esse mundo caído, no qual nós vivemos, percebo algo que tem assolado as nossas casas, que se chama insatisfação. Não estamos mais satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu quero mais, eu quero algo diferente. E nós percebemos isso na nossa cultura. As famílias estão sendo destruídas porque o homem não está mais satisfeito com a sua esposa. Não, agora eu quero 2 esposas. Não, a esposa não está satisfeita, eu quero 2 esposos. Não, eu quero agora troca de casais. Não, eu quero isso. Não, eu quero aquilo. Não estou satisfeito com nada que eu tenho. Estamos ficando numa sociedade sem limites. Não importa o que ou quanto ele tenha, ainda assim ele quer mais. É como se houvesse um vazio, um buraco em sua existência, por onde sempre escapa algo, e é por isso é necessário continuamente preencher, sempre buscando mais, e nunca estar satisfeito. Algo que eu tenho ensinado sempre: Cristo é a nossa fonte inesgotável. Cristo é a nossa fonte inegostável. Esse vazio, esse buraco em sua existência é preenchido por graça e misericórdia. E assim em Cristo eu tenho satisfação plena. Por mais que esse mundo esteja fugindo dos padrões, quando eu estou ligado em Cristo, eu tenho plenitude.
eu tenho satisfação plena. Tudo aquilo que eu preciso, eu encontro nele. Porém, amados, existe uma parte da oração do Pai Nosso que muitas vezes nós pulamos ou fingimos que não pronunciamos, que é o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim, da mesma forma como eu tenho perdoado. Vimos que a verdadeira oração é um assunto de família. Pai Nosso. Se não há um entendimento entre os membros da família, como podem querer ter um bom relacionamento com o Pai? Quando perdoamos uns aos outros, não estamos adquirindo o direito de orar, pois esse privilégio eu já o tenho por parte da minha filiação em Deus. Devemos perdoar as ofensas dos outros se desejamos que Deus perdoe as nossas. Martin Bucer, reformador alemão, eu li uma parte de um sermão dele, um reformador de 1500. Eu li uma parte do sermão dele que me impactou muito, e eu quero compartilhar com vocês. Algo muito duro, que mexeu com as minhas estruturas, e que me trouxe angústia. Ele inicia fazendo perguntas. Ele diz: como aqueles que não perdoam as ofensas dos seus próximos podem ser perdoados? Como essas pessoas podem ousar pedir a Deus que perdoe seus pecados? O ato de mentir para o Deus vivo e de agir com hipocrisia é meramente insignificante? Quando dizemos, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. O que fazemos além de pedir para nós a vingança das mãos de Deus, se não perdoamos aqueles que nos ofendem? É por isso que hoje em dia, existem muitas pessoas que, em vez de perdoar ofensas contra si, não pronunciam a oração do Senhor. Porém, essas pessoas podem fugir do julgamento de Deus, pois o que o Senhor diz permanece para sempre. Se você não perdoar as faltas dos outros, seu Pai, que estás nos céus, não perdoará as faltas de vocês. Charles Spurgeon, ele diz uma frase também extremamente impactante: a menos que você perdoe o seu próximo, preste atenção, a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Perdão. Perdão. O Espírito Santo, mais uma vez aqui esta manhã, está nos confrontando, está nos falando sobre perdão. Algo extremamente difícil, algo extremamente complicado. Sei que devo, sei que necessito, mas não o quero fazer. Muitas vezes, a pessoa prefere viver com seu cônjuge de cara feia, de cara amarrada.
eu não vou dar o braço a torcer. Eu conheço um pai e um filho que trabalham juntos há 24 anos. Os dois trabalham na mesma loja. A mesa deles é uma de frente à outra. E estão aproximadamente há 18 anos sem conversar um com o outro. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. O perdão diz respeito à comunhão. Se não estou em comunhão com Deus, não posso orar efetivamente. Mas minha comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com meu irmão. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Coloque aí, primeira carta de Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 7. Para os homens aqui que me ouvem, você, maridão, lindo. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, ou seja, lavar as vasilhas, ajudar a cuidar das crianças, a cuidar da casa. Mas não é essa parte que nós queremos destacar. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Interessante, meus irmãos, quando falamos de perdão, quando você está intimamente ligado com Deus, em oração, em devoção, quanto mais próximo você está do Pai, aquele coraçãozinho aquebrantado, sabe? Quando você faz aquela oração que aquece o seu coração, você está tendo intimidade com Deus. Nós não temos dificuldade nenhuma em perdoar. É mais fácil perdoar. Quando estamos aquebrantados pelo poder do Espírito Santo, o perdão, ele flui de uma forma mais fácil. Deixe o Espírito Santo de Deus, aqui esta manhã, ministrar no teu coração. Perdão. No verso 13, nos diz o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os perdoados oram dessa forma porque confiam em Deus e desconfiam de si mesmo, e tem medo desse coração obstinado, que deseja o pecado, que deseja a desobediência a Deus. Catarina Schutz, teóloga, mulher, uma reformadora na época de Lutero. Convido as irmãs para ler a biografia dessa mulher. Ela sendo perseguida por causa da reforma protestante, ela e seu marido, os 2 filhos dela, pequenos, já haviam falecido. Ela escreveu algo que quer compartilhar com os irmãos, mas aos meus olhos, mais se parece com uma oração. Ela diz o seguinte: Deus justo e Pai, salva-nos da tentação de endurecer nossos corações, para que possamos entrar em seu julgamento com nossas dívidas, como aconteceu com Faraó, tão endurecidos a ponto de não desejarmos perdoar e libertar nossos devedores, como Faraó fez com seu povo. E hoje, os servos estrangulam seus irmãos no Evangelho.
Não é o Senhor que nos deixa cair em tentação, somos nós mesmos que caímos. O Senhor não é o tentador, e sim a verdade e o caminho, por meio da palavra revelada. Amados, preste atenção nisso. Quem aqui concorda que para ser um cristão genuíno, verdadeiro, é difícil? Quem aqui concorda comigo com essa verdade? O padrão de Deus que Ele nos coloca é extremamente alto. Sim ou não? Sim, é um padrão muito alto. Eu quero te dar 3 opções. Uma é a verdadeira. 3 possibilidades quanto a essa questão. O padrão de Deus é alto. Aos nossos olhos é algo inalcançável. Eu não consigo chegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse padrão de Deus que é alto, e aos meus olhos é inalcançável, eu não consigo. Eu vou pegar esse padrão de Deus e vou baixar a minha insignificância, porque assim fica mais fácil e eu consigo. Está certo isso? Não. Tem uma segunda opção. O padrão de Deus é alto, eu não consigo alcançar. Eu vou atualizar a Bíblia, vou facilitar, vou simplificar, para que fique mais palatável. Pois existem algumas verdades, como a de hoje, que nos deixa com um gosto amargo na boca, porque requer de nós mudança. Então eu vou atualizar, vou riscar alguns pontos. Opa, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu preciso. Não, isso aqui eu não preciso mudar tanto. Não precisa ficar esse negócio de ficar perdoando todo mundo, não. Vamos perdoar 2 ou 3, tá bom. É isso? Não. Terceiro ponto, e aquilo que eu acredito e que eu creio: o padrão de Deus é alto. É alto. E eu olho e vejo: Pai, eu não consigo alcançar. Mas existe uma diferença em nós. Nós temos a habitação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ajudar dia após dia, palavra após palavra, oração após oração, transformação de caráter, mudança de vida, para que eu possa chegar à estatura de varão perfeito. Reconhecer que com as minhas forças eu não consigo, mas eu preciso do auxílio de Deus. E essa é uma verdade da oração, da prática da oração. Paizinho querido, Abba Pai, eu não consigo sem a tua ajuda, sem o teu auxílio, me ajude. Pai, eu não consigo perdoar. Pai, eu não consigo liberar esse perdão. Pai, essa ofensa é dura demais. Mas me ajude, porque contigo eu vou. Amém? Amém, irmãos? Algumas verdades eu tenho aprendido ao longo dos anos através dessa oração. Através dessa oração, eu tenho aprendido o sentido da vida, o sentido da minha vida. Temos visto como nunca pessoas vivendo uma vida sem sentido, sem direção. Mesmo pessoas que estão aqui conosco, dentro da igreja, muitas vezes ainda não conseguiram achar o sentido da sua vida. Vivem vidas vazias, sem rumo, levadas pelas circunstâncias da vida, e que nem sempre essas circunstâncias te levam para perto do Pai.
A oração do Pai Nosso nos ensina aqui uma grande lição. Pai Nosso, Ele é meu Pai, eu não estou sozinho, então eu preciso viver de modo que eu vou agradar a esse meu Pai. A minha vida é uma devoção diária a esse Pai Celestial. A grande lição aqui que aprendemos que em Deus, e na busca de fazer a vontade dEle, encontramos o sentido verdadeiro de nossa vida, e por isso que podemos chamá-lo de Pai. Quem não busca essas coisas, não tem Deus como Pai. Quem não acha esse sentido para a sua vida, não consegue ver Deus como Pai. Porém, ele está no ciclo da religião, que é o quê? Eu estou aqui, Deus está aqui, eu faço algo para esse ser superior, para esse ser superior fazer algo para mim. Um evangelho falso, um evangelho de troca. A partir do momento que eu entendo que Ele amou a mim primeiro, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele me amou, e esse Pai que me ama, eu vou retribuí-lo com amor. 2, aprender a saciar nossos desejos em Deus, e assim reconhecer a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ao encontrar o sentido de nossa vida em Deus, também encontro uma fonte onde as minhas necessidades físicas e emocionais são plenamente satisfeitas nele. Nesse sentido, o Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O grande ensino aqui é buscar em Deus a saciedade de nossas necessidades. Fonte inesgotável. Ali eu consigo me saciar plenamente. E muitas vezes eu encontro pais, mães, que têm colocado como fonte o trabalho, o filho, a esposa, o esposo. Está errado. A sua fonte inesgotável é Cristo. Dele eu recebo, e aí eu compartilho. E por último, eu aprendo a me livrar do peso da culpa. Nossa natureza humana, vez ou outra, vai nos surpreender. Está em nós. Vamos ferir pessoas durante essa jornada, e também seremos feridos. Esse é o peso do pecado, o peso da culpa que o pecado nos traz. E o grande ensino do Pai Nosso é este: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui esta manhã, ao sair deste local, que você possa sair com a mente diferente em relação ao Pai Nosso, e principalmente naquilo que o Espírito Santo tocou no teu coração aqui, atitudes que no qual você precisa colocar em prática. E uma delas, e a mais difícil, é o perdão. Perdão. E curva suas cabeças agora. Vamos fazer uma oração. Abba Pai, Paizinho querido, Deus de poder e graça e de misericórdia. Pai, esse coração obstinado que eu tenho
tem endurecido. E eu não quero, muitas vezes, ouvir a voz do Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, aqui esta manhã, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a caminhar nesse caminho que é proposto a nós. Muitas vezes difícil, muitas vezes angustiante. Principalmente quando nos diz, ó Pai, que é necessário mudar aquilo que eu não quero mudar, que é necessário perdoar, e eu não quero perdoar, mas Pai, aquebranta os nossos corações em Tua presença, e que nós possamos, ó Deus, entender a necessidade de termos um coração perdoador. E quanto mais próximos estamos de Ti, Senhor, mais fácil é tomar essas decisões. Ajude, ó Pai, os meus irmãos que estão aqui esta manhã, que estão em casa ouvindo esta mensagem. Bem sei, ó Pai, que nós somos confrontados aqui esta manhã. O Senhor requer de nós mudanças, mas Pai, com as minhas próprias forças eu não consigo, e eu preciso que o Senhor nos ajude, eu preciso que o Senhor nos auxilie. Debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, nós vamos caminhar até chegar à estatura de varão perfeito. Pai, Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te rendemos graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, que a graça, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. E a minha família diz amém.